O windsurf, o wingfoil, tem aparecido cada vez mais na mídia, aí, seja na televisão, nos canais como o Off, por exemplo, ou na nossa timeline, aí no Instagram, no Facebook, qualquer mídia social que a gente esteja usando, cada vez mais a gente vê imagens do windsurf em suas diversas modalidades, como o freestyle, o wave, ou mesmo as regatas. Isso tem gerado um enorme interesse e aqui no Brasil a gente não tem muitas páginas que mostrem um pouco, ensinem um pouco como que se dá esse aprendizado. Tem muitas páginas em inglês. Os americanos têm esse costume, né, de passar adiante seus conhecimentos, eles não se importam com a concorrência e a competição. Aqui no Brasil isso é um pouco mais raro, mas a gente já não está mais querendo atrair engajamento para nossas páginas ou que nossos vídeos viralizem. O que a gente quer é que mais algumas pessoas venham a nos conhecer, conheçam os nossos serviços aqui na Casa do Kite, na Búzios Kite Surf School. A gente tem trabalhado com o windsurf, a nossa região aqui dos lagos oferece diversos locais para um aprendizado muito fácil, muito confortável. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre esse esporte e como que se dá o seu aprendizado. É uma pergunta que me fazem muito é: será que eu vou conseguir aprender? Eu acho que é um esporte até mesmo relativamente fácil, apesar de ser um esporte que agrega diversas modalidades, né? Quem pratica o windsurf, né, por exemplo, vai usar diversas técnicas da mesma forma no wing. O pessoal do kitesurf vai entender o funcionamento do wing, ou seja, da asa na nossa mão funcionando dentro de uma janela de vento, como se fosse no kitesurf. O pessoal do stand-up paddle já está acostumado a se levantar em pranchas. Para quem, principalmente quem pega onda com stand-up paddle, está acostumado com pranchas com menor volume, então vai ter facilidade na hora de se equilibrar em cima de uma prancha de wing, que, que pode ter um volume muitas vezes parecido com as do stand-up paddle. O próprio surf, né, nos dá as técnicas necessárias para o manejo da prancha. Enfim, o windsurf, ele agrega todas essas modalidades, a gente rouba um pouquinho de cada uma. Então, logicamente, aquelas pessoas que já praticam alguma dessas atividades vão encontrar em determinados momentos do seu aprendizado uma maior facilidade, um maior entendimento, uma maior compreensão do que está acontecendo e por que determinadas técnicas devem ser aplicadas. Questão de saúde, né? A pessoa tem que ter uma certa flexibilidade ainda, uma capacidade de se levantar em cima de uma prancha sem se apoiar com as mãos, usando apenas a pressão que o wing vai nos dar com o vento entrando dentro dele. Então, vou fazer 59 anos agora em setembro, então sou um bom exemplo de que não é uma questão de idade, vontade e um mínimo de condições físicas, né, para conseguir realizar uma atividade náutica. Eu diria isso. Saber nadar também, é lógico, isso seria o único, talvez o único pré-requisito. Preciso fazer as aulas? Sim, muito necessário fazer aulas, porque o equipamento que você vai utilizar nas suas aulas não é o mesmo equipamento que você vai querer adquirir e posteriormente usar nos seus treinos. O equipamento usado para as aulas é como se a gente fosse aprender o stand-up paddle, o windsurf. A gente vai usar aquela prancha enorme que vai ter utilidade apenas naquelas primeiras horas e que depois não vai ser mais necessária. Então, por favor, não é a hora de comprar equipamento, é hora de procurar um local para fazer as aulas com o equipamento da escola. Outra coisa que acontece muito se a gente tentar aprender sozinho, que não é de todo impossível, né? Eu sou autodidata, eu aprendi sozinho, paguei meu preço, eu rasguei uma das wings de bobeira. São esse tipo de coisa que acontece. Além do tempo, que é essencial nos dias de hoje, a gente não pode mais, né, se dar o luxo
É muito melhor pagar uma aula e ganhar o tempo, né, do que não pagar uma aula e perder todo o tempo que a gente perde quando fica na tentativa e no erro. Então, para um aprendizado sem estresse e sem riscos também, não deixa de ser um esporte radical. Aqui nas aulas que a gente dá, vocês vão reparar que a gente vai colocar uma ênfase no domínio da pipa primeiro, seja na areia, eu chamo de pipa, mas entenda, na wing primeiro, na areia, tá? Vamos entender como que ela funciona, seja subindo no vento, descendo, caminhando, como simulando um través, as diversas maneiras de pilotar, de acelerar, né? De botar mais pressão ou menos, tudo isso é visto na areia. Depois um domínio da orça, um domínio do downwind, né? Arribando com um equipamento ainda, já um equipamento com uma prancha já de wingsurf, já nas proporções, mas ainda sem o hidrofoil embaixo e com uma litragem bastante alta. A gente pode começar seja com uma stand-up paddle de 170 litros, dependendo do seu peso, até mesmo já com uma prancha de wingsurf de 130 litros que nós temos aqui, que já vai nos colocando, né, dentro do que a gente vai sentir posteriormente com as pranchas menores, que são aí sim, dependendo do nosso peso, pode ser uma prancha de 110, de 100, de 90, de 80 litros, ou até mesmo menos, dependendo do que você quer e do seu peso e suas habilidades, sua experiência com outros esportes também. Então já respondemos se a gente precisa fazer aula, eu acho essencial. Quais esportes eu preciso aprender? Você não precisa aprender nenhum. É bom que você tenha essas modalidades que eu citei, alguma delas na manga já para poder aproveitar, né? Que equipamentos eu preciso? Isso é uma coisa que eu deixaria para depois da aula, né? E vai ter outros vídeos que a gente vai falar em detalhes sobre isso, mas no geral, uma prancha com a litragem de 20 a 30 litros acima do seu peso. Então, se você pesa 80 quilos, você vai querer comprar e utilizar uma prancha de 100 litros, seria o ideal para você. Tá? Eu já estou usando, com 74 litros, eu já estou usando uma prancha de 40 litros, apanhando um pouco para aprender com ela, mas com uma de 80, uma de 70 litros já está fácil para mim. Então, só para vocês terem um parâmetro. E a gente deixa os exercícios já com o hidrofóil embaixo, por último, né, na fase, eu não diria final, mas do meio do curso, que a gente faz de 10 horas em diante. Aí sim a gente já pode estar com o hidrofóil, dependendo do aluno. Tem aluno que pode ser que tenha que ficar mais tempo com a prancha sem hidrofóil, até ter um domínio melhor da prancha e do wing. Para aí depois, sim, tendo dominado essas técnicas todas, começar com hidrofóil. Eu comecei com hidrofóil com o kite. Não é necessário ter um bote ou um jet ski nos puxando, ou mesmo fazer aulas com o chamado e-foil, que é aquela prancha de hidrofóil elétrica. Não é necessário nada disso. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso pode nos, nos causar hábitos que não serão bons para a prática do windsurf futuramente. Tá? É outra maneira de segurar, é outra puxada, são outras técnicas que nós usamos quando nós estamos com um wing, além do que ser puxado por um jet ou por um barco, comprovadamente causa muito mais acidentes, você está muito mais sujeito a acidentes com a hidrofoil do que aprendendo, fazendo já propriamente o windsurf propriamente dito, quando você já se acostumou com o teu equipamento e não vai ter uma puxada, uma velocidade que não seja aquela que você definiu, aquela que é segura para você, e não a que foi definida lá por quem está pilotando um barco ou um jet ski. Então é isso, a gente vai ficar aqui para que esse vídeo não fique muito comprido. Acompanhem a gente, que a gente vai passar muitas dicas, vão ter muitas imagens, a gente vai procurar fazer uma coisa bem completa para que vocês realmente possam ter a vontade, que é o fundamental para ingressar nesse esporte. Aí, bons ventos para todo mundo.